nas nossas vidas, nas nossas famílias, de uma forma toda especial. Você crê também nisso? Amém? Glória a Deus. Domingo passado a gente falou um pouquinho, demos aí um pré-início, falamos um pouquinho sobre nós lutar pela nossa família. Baseado ali naquela passagem da mulher que estava com a filha endemoniada na sua casa, e ela correu atrás de Jesus, até que Jesus respondeu para que ele pudesse curar sua filha. Ela saiu de casa, ela foi, ela insistiu, ela passou por grande humilhação, mas ela conseguiu o que ela buscava, que era a resposta, que era a cura para a sua filha. Então ela lutou pela sua família. E eu pergunto a você hoje, você está disposto a lutar pela sua família? Está disposto a lutar pelo seu casamento? Está disposto a lutar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? Aí você pode dizer assim: pastor, mas está tudo bem comigo, está tudo bem lá em casa, está tudo certinho. Glória a Deus por isso. Então você vai só estar reforçando, vai estar só blindando a tua família, para que o inimigo não atinja. Porque sempre que você tem algo precioso, algo que é de valor, sempre você vai ser visado, alguém vai visar para te roubar. E Satanás, ele é aquele que está sempre de olho naquilo que você tem de precioso. E o que você tem de mais precioso na sua vida? As pessoas costumam dizer assim: o meu bem maior é a minha família. Não é verdade? Você concorda comigo? Você pode ter muito dinheiro, pode ter muita riqueza, coisas materiais, mas a sua família, ela não tem preço. A sua família, ela não tem preço, porque existem coisas na nossa vida que tem preço, e outras que têm valor, e a tua família tem valor, a tua família não tem preço. Se chegar alguém oferecer algum valor em dinheiro, pela sua família, pelos seus filhos, você não vai aceitar. Por quê? Porque não tem dinheiro que pague. Então, aos olhos de Deus, a sua família é prioridade. E Deus, Ele quer proteger a sua família. Só que Ele quer proteger na medida em que nós nos posicionamos. Se o teu casamento está indo bem, se a tua vida financeira está indo bem, se a tua vida, em todos os sentidos, está indo bem, glória a Deus por isso. Então você vai fazer a busca pela blindagem, pela proteção da tua casa, pela proteção da tua família, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero começar falando sobre o tema, sobre 4 pilares que dão sustentação à família, 4 pilares que sustentam a nossa família. Eu quero que você acompanhe bem, preste bem atenção, porque eu sei que Deus vai falar com a gente. Deus vai falar com cada um de nós, mediante esta palavra, mediante esse tema que nós vamos estar falando. Nenhuma construção, irmãos, ela é feita sem existir um alicerce. Temos aqui o João, que ele é construtor, e não sei se tem mais alguém que trabalha com construção civil. Então não existe uma construção sem primeiro ter um alicerce. Nós temos aqui alguns pilares, por incrível que pareça, até esses pilares aqui nos atrapalham um pouco, de nós poder enxergar direito, impede um pouquinho, Mas se nós tirar esses pilares aqui, nós vamos derrubar esse prédio, nós vamos derrubar esse prédio. Olha o Luquinha aqui me ajudando, Deus abençoe, Luquinha. Nós vamos derrubar esse prédio. Então, só que esses pilares aqui, eles só conseguiram ser colocados porque embaixo desses pilares tem uma base, certo? Tem um alicerce. Se não tivesse o alicerce, não adiantaria colocar pilar. A hora que começasse a levantar o prédio, desmoronaria. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes em nossa vida, em nossa família, nós queremos colocar pilares, mas não temos um fundamento. E nós precisamos primeiro, antes de colocar os pilares na nossa vida, antes de colocar alguns hábitos, alguns costumes, sabe por que muitas coisas não funcionam na nossa vida, na nossa família? Porque a gente está faltando a base. Tem pessoas que assim: mas o meu casamento tem épocas que vai bem, está indo bem, parece que agora vai ser mil maravilhas, de repente desaba tudo e começa tudo de novo. Aí de repente recomeça de novo, há um acerto, há um acordo, há uma reconciliação, e aí começa tudo de novo, e daí vai, de repente desaba de novo. Você já conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Famílias que estão assim, desestruturada. O que está faltando não é pilares às vezes, o que está faltando a base, está faltando o alicerce. Os pilares são colocados às vezes, mas não tem um alicerce. E isso afeta, irmãos, não só no casamento, não só no relacionamento conjugal, mas afeta em todas as áreas, até afeta na vida financeira, abre brechas para que Satanás jogue doença, enfermidade e tanta coisa. Então
a proposta aqui hoje é que você venha estar com a gente durante esse mês de agosto, buscando a Deus, intercedendo a Deus, pedindo a Deus pela sua casa, pela sua família, amém? Então nenhuma casa, nenhuma construção, nenhum edifício, ele é firmado sem ter um alicerce. Então na construção da família, Jesus ele precisa ser o alicerce principal. Na construção da sua família, Jesus ele precisa ser a base principal. Ele precisa ser o alicerce que vai dar a sustentação. Aí em cima desse alicerce você vai poder construir os pilares. Você vai poder edificar a tua casa. Você vai poder edificar o teu lar. A Jéssica comentou agora recente aqui da época que a gente já chegou aqui alguns anos atrás em Telêmaco Borba, e estava faltando muitos pilares, estava faltando base, estava faltando e tanta coisa, que Jesus não estava sendo o centro de tudo na nossa vida. Mas eu glorifico a Deus que a gente tem conseguido reestruturar, e hoje eu glorifico a Deus pela minha casa, glorifico a Deus pela minha família, amém? Amém, gente? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, nós vamos estar lendo algumas passagens da Bíblia, falando sobre esse assunto aqui, que Jesus é o alicerce, porque antes de eu falar dos pilares, eu preciso falar do alicerce, que é o principal, porque não adiantaria eu falar dos pilares, que você precisa colocar, que nós precisamos colocar em nossa família, e não colocar a base. Se não colocar Jesus como base, como centro de tudo na tua família, aquilo que eu falei, vai construir até um ponto, e de repente desaba de novo. Aí uma coisa ou outra, não que uma família que coloque Jesus no centro não tenha problemas, só que é diferente você ter problemas e você vencer os problemas da vida, você conseguir vencer, passar pelos desafios com Jesus, e você passar sem Ele há discórdia, há desavença, há desgraça e tanta coisa, mas com Jesus no centro tudo se torna diferente. Olha o que diz em primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 11, um versículo apenas falando sobre o alicerce, 1 Coríntios 3 e 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode colocar outro fundamento. Você não pode colocar outro fundamento na tua casa, na tua construção da tua família, porque a família, gente, a nossa família ela está em construção. Por que eu falo isso? Por mais que os meus filhos estão casados, já tenho neto, já tenho a casa deles, já estão edificando a família deles também, mas estamos num processo de edificação, e isso vai durar até nós partir desse mundo. Então cada dia a família era um processo, não é um ato que você constrói uma família assim da noite para o dia, é um processo de construção. Começa no casamento, começa quando o marido, a mulher, eles se conhecem e se casam. Ali começa a família, ali começa o projeto de Deus, ali começa o plano de Deus na vida daquelas pessoas, daquele casal, para edificar, para construir uma família. Agora, se esse casal ele não colocar Jesus como base, ele pode ter problemas no futuro. Pode ser que daqui um pouco haja discórdia, haja tanta coisa, tantos problemas que vai acontecendo no dia a dia, e ao decorrer da caminhada vai começar a ter os percalços da vida, e as pessoas poderão, e esse casamento poderá não se construir uma família segundo o coração de Deus, porque às vezes as pessoas constroem família, mas não segundo o coração de Deus. Então nós precisamos entender que Deus, a tua família, ela é um projeto de Deus, e Deus tem um plano para a tua casa, para a tua família, amém? Você crê nisso? Então quando você crê, você diz um amém para concordar aí, amém? Então você concorda comigo que Deus tem um plano na tua família. Agora, para mim poder viver esse plano de Deus, eu preciso colocar Jesus como base. Diz aqui o texto, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aí tem uma passagem que diz lá em Salmos, capítulo 127, versículo 1, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar aqueles que a edificam. Então precisa o quê? Eu preciso fazer a minha parte como marido, como pai, como homem. A mulher precisa fazer a parte dela, os filhos precisam fazer a parte deles. Mas aí então se Deus não edificar a casa, se Deus não edificar o ambiente,
tudo que você fez, tudo que eu fiz, o meu esforço vai ser em vão. Então diz aqui o texto que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então será tudo em vão, se você não colocar Deus no centro da tua família, da tua vida. Amém? Todo dia a gente precisa se levantar de manhã e já pedir para Deus estar no centro da nossa casa. E isso não é missão dos filhos, isso é missão dos pais. Isso é compromisso do homem, da mulher, é clamar pela presença de Deus, para Ele reinar dentro desta casa, dentro dessa família. Nós abrir um portal que dê acesso ao céu, dizer: Deus, eu quero que o Senhor esteja no centro da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, e assim por diante. Amém? Sem Cristo, irmãos, como base, qualquer estrutura familiar será vulnerável. Se Cristo não for a estrutura fundamental da sua vida, do seu casamento, seja da sua vida financeira, da sua vida conjugal, da sua vida sentimental, você vai estar vulnerável. Você vai estar vulnerável aos ataques de Satanás. Porque Satanás, ele está por aí tentando destruir as famílias, destruir casamento. E as leis que nós estamos vendo acontecendo no nosso país aí, tudo está se encaminhando para uma decadência das famílias. Com a decadência das famílias. Então nós precisamos colocar isso em prática no dia a dia da nossa vida, do nosso dia a dia, junto com a nossa família, junto com nossos filhos e assim por diante. Uma família pode ter bons pilares, né? Aquilo que eu falei antes, ela pode ter bons pilares, mas se esses pilares não estiverem sobre os alicerces, se um alicerce principal que é Cristo, então tudo vai dar problema lá na frente. Vai chegar um dia que vai dar problema, vai desmoronar e não vai dar certo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica elas, coloca em prática, é como um homem prudente que vai construir uma casa e ele faz o que? Ele faz uma alicerce. Aí vai passar anos e anos e a casa nunca vai cair, vai vir vento, vai vir tempestade, vai soprar, tanta coisa que vai vir, e anos vai passar e essa casa vai estar de pé. Agora, se esta pessoa ela não colocar em prática a palavra de Deus, ela vai ser como um homem imprudente, aquela pessoa imprudente que constrói sobre areia, que vai construir uma casa sem colocar alicerce, sem colocar fundamentos. E aí, ao decorrer dos dias, quando soprar o vento, quando as coisas começar a acontecer, quando vir as situações, o que vai acontecer? Não vai perdurar, essa família vai desestruturar. Então a ideia aqui hoje é que a sua família, eu pergunto para você hoje, quantos anos você quer que dure o seu casamento? Ou quantos dias? Quantos dias, ou quantos anos, ou quantos meses que você quer que dure a sua família? Se fosse me responder aqui agora, pastor, que dure para sempre, não é verdade? É isso, não é? Sim ou não? Que dure para sempre. Enquanto nós estiver aqui com vida, que nós saia dessa vida aqui, e que os nossos filhos, nossos netos fiquem aqui, e eles vivam muitos anos e construam famílias abençoadas. Toda a família, todos nós pensamos desse jeito. Agora eu pergunto para você, quais os alicerces que você está colocando? Quais os pilares que nós estamos colocando para que essa família dure? Para que daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou daqui 50 anos, se Jesus não voltar antes, não voltar durante esse tempo, que nós tenhamos os nossos descendentes por aí, construindo famílias estruturadas. Eu falei outro dia aqui que eu estava orando outro dia aqui, e eu estava orando já pelos filhos do Luquinha e do Arthur. Pastor, mas eles não têm nem 5 anos de idade ainda. Pois é, mas eu já estou profetizando na vida deles, se Jesus não voltar, que eles venham se casar, que Deus prepare o casamento bom para eles, e que eles possam então ter filhos, e esses filhos sejam bênção na sua geração. Talvez eu não sei se vou estar aqui com vida para ver os filhos deles, para ver os filhos dos filhos deles, eu não sei quantos anos vou durar, mas eu já estou profetizando na vida deles, porque eu quero, Deus, eu quero que se o Senhor não voltar, eu quero que eles existam aqui na terra, e que eles tenham famílias saudáveis, que eles tenham famílias curadas, e que eles sejam bênção na sua geração. Amém? Então nós precisamos fazer isso, nós precisamos já começar a colocar esses alicerces, colocar essas bases, para que tudo possa ser bênção na nossa vida, né?
Jesus precisa ser o centro das decisões, dos valores, da educação dos filhos e da vida conjugal. Quando você coloca Jesus, irmãos, no centro da sua vida, no seu casamento, irmão, não significa que você não vai ter problema. Você vai ter desafios todos os dias. Você vai ter problema. O vento vai soprar do mesmo jeito contra a tua casa. Vai vir os dias maus, mas vocês vão, depois que o vento passar, vocês vão permanecer em pé. Amém? Você pode glorificar a Jesus nessa noite? Então é isso que a gente precisa. Colocar Jesus como base. Chame Jesus todo dia. Não importa a sua religião, não importa se a religião que você serve, não importa isso. Eu estou falando de você buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Colocar Jesus todos os dias. Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro aqui em casa, seja a base de tudo, o alicerce da minha família, o alicerce dos meus filhos, o alicerce do meu casamento. E aí a gente pede, coloca Ele no centro, e a gente começa a viver aquilo que Ele manda a gente fazer. E aí então os anos vai passando, e vai vindo as tempestades, e você permanece de pé. Amém? Agora, se nós não colocar Jesus como base principal, como fundamento principal, então nós corremos um grande risco de nosso casamento, nossa família desmoronar, nossa família começar a entrar em decadência, o casamento, tudo começa a desabar. Você que é jovem, você que ainda não é casado, que está aqui, está nos assistindo, quem sabe em casa, ou está aqui presente, eu quero dizer para você, busque a Deus primeiro. Antes de você assumir um compromisso com alguém, antes de você decidir se casar, pergunte para Jesus se é essa pessoa certa para você se casar, se é essa pessoa que Ele quer para a tua vida. Observe se essa pessoa que você está querendo se casar, formar uma família, se ela tem os mesmos princípios que o teu. Porque se ela não tem os mesmos princípios que os teus, é muito provável que ela vai te tirar da presença, ela vai te tirar do foco. Então você precisa buscar a Deus, para Deus conectar você a uma pessoa que tem os mesmos critérios do que os seus. Quantas pessoas que eu já vi, irmãos, nesses anos de pastor, pessoas que eram uma bênção dentro da igreja, pessoas jovens que eram uma bênção, que serviam a Deus, que eram fiel, que estavam no ministério, mas se envolveram com pessoas erradas, e essas pessoas fizeram que ele se desviasse, destruiu a sua vida, destruiu a história a história linda que Deus tinha projetado para eles. Então aconselho você nessa noite, busca a Deus, coloque Jesus no centro, e diga a Jesus, eu quero que o Senhor controle as minhas emoções, controle a minha vida, e eu sei que tudo vai dar certo no final, amém? Quero falar um pouquinho agora sobre os pilares. Primeiro pilar, irmãos, que a gente precisa ser colocado dentro de uma casa. Primeiro pilar que precisa ser colocado em cima desse fundamento que é Cristo, para uma família poder prosperar. Primeiro pilar é o amor do marido pela esposa, amém? Abre a tua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aí em Efésios 5 e 28 diz assim, o homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha aí os homens, cadê os homens que estão aqui hoje, que são os maridos? Posso ver um amém dos maridos aí? Amém. Aleluia. Então a nossa missão, gente, como homem, é amar. Parece ser tão fácil, na verdade. Mas é só isso, pastora? A missão do homem é só amar a esposa? Para um casamento dar certo, a missão do homem é só amar a esposa. Mas eu pergunto, é fácil amar, gente? Sim ou não? É fácil amar a esposa todo dia? Ajuda aí, gente. É fácil? É simples, o mandamento que Jesus deu assim, marido, ame a sua esposa. Esse é o pilar, o primeiro pilar que você precisa colocar para uma família dar certo. É o marido amar a esposa. Parece ser tão fácil, mas é só amar, pastor. Então é só amar. Só que esse amor, gente, ele vai muito além. Agora veja aqui que diz o texto, presta atenção no que diz o texto, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou? Dando a vida por ela.
Então, que significa o quê? O que quer dizer isso, pastor? Significa que eu tenho que dar minha vida pela Rose. Você precisa dar a tua vida pela Edna, Joelson. Está disposto? Tá vendo, gente, que não é fácil? Amar é fácil, né? Mas aí quando se trata, mas eu tenho que morrer por ela, tem que dar a vida por ela. É como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele demonstrou amor por ela, morrendo por mim e por você. Não é isso, pastor Doni? É isso aí. Então veja bem que é dessa forma, esse é o amor. O amor do marido, irmãos, ele deve ser demonstrado através de ações e não apenas de emoção. Porque às vezes aquela emoção, chega o dia dos namorados, chega o dia do aniversário, chega algum dia uma data especial, às vezes aquela emoção toda, e te amo para cá, mas e depois? É amar não por emoção, é amar verdadeiramente, é sofrer por ela, é você suportar. Mas não é suportar, dizer assim, eu tenho que te aturar, não é isso. É você ser aquela pessoa que vai dar o suporte, porque a Bíblia diz que a mulher, ela é considerada como o vaso mais fraco, mas não é. Porque não existe diferença, existe diferença de função no casamento. E o grande problema hoje que os casamentos não estão dando certo, que as famílias não estão dando certo, é porque as pessoas não entendem esse detalhe. Existe diferença de função, mas não existe diferença de posição. Em posição o casal está junto, na mesma postura, está nivelado, no mesmo padrão. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? O que está acontecendo hoje nas famílias? As pessoas não estão entendendo as tarefas de cada um, as funções de cada um é diferente. E aí então quando começa um exercer a função do outro, aí começa a quebrar princípio. E quando começa a quebrar princípio, aí Deus já não consegue mais estar presente. Então se você está quebrando algum princípio no teu casamento, então significa que Deus ele já não está tanto mais ali. Então você precisa resgatar esses princípios, viver os princípios de Deus, para que Deus possa governar a sua família, para que Deus possa governar a sua casa, amém? Então o marido, como eu falei aqui, ele deve demonstrar através de ações, e não apenas de emoção. O amor do marido é demonstrado de 3 formas. Anota aí se você quiser anotar. 3 formas que é demonstrado o amor do marido pela esposa. Presta atenção aí, mulher, se o marido não está demonstrando, então é sinal que alguma coisa está faltando, está desequilibrado. Então nós vamos equilibrar durante esse mês de agosto, em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? Primeiro, é sacrificial, ele se doa. Seu marido se doa por você, ele se sacrifica por você? Ele se sacrifica? Então é demonstrado o amor do marido pela esposa dessa forma, ele é sacrificial, ele se sacrifica por ela. Segundo, ele é protetor, ele cuida. Seu marido cuida de você? Ele cuida, ele te protege, ele é protetor. Aquele marido que protege, ou aquele marido que não está nem aí, está desligadão, tudo está rolando e não está nem aí, tem alguma coisa que está errado. O amor do homem pela esposa é demonstrado então, ele é sacrificial, ele se sacrifica por ela, ele está disposto a sofrer, a fazer sacrifício por ela. Ele também é protetor, ele cuida, ele protege. E terceiro, ele é constante, ele permanece. Não é só por um tempo. Não é? Quantos anos faz que você está casado? Quantos anos faz? Vai ter os problemas no casamento, vai ter os altos e baixos, porque não existe família perfeita. Mas esse amor é permanente. Ele permanece amando, ainda que esteja difícil as coisas, ainda que esteja uma situação difícil, mas ele permanece. Ele é permanente, amém? Então é isso que a gente precisa entender. O papel do marido é liderar a família servindo como Cristo fez. Então esse é o nosso papel, homem. Você que está aqui me ouvindo hoje, você que está em casa me assistindo, esse é o nosso papel. É amar a nossa esposa, se sacrificar por ela, ser aquele amor permanente, não por emoção, não só falar que ama, porque quem ama, gente, ele se sacrifica, não é verdade? Ele cuida, ele ajuda. Seu marido te ajuda em casa, mulher? Ele ajuda a cuidar do ambiente, ele ajuda a cuidar do jardim que Deus deu para vocês?
Ou ele, vocês dois trabalham, ou ele é aquela pessoa que deixa tudo para você fazer, deixa todas as tarefas para você. Não, irmão, é equilíbrio. No casamento é equilíbrio, é um cuidando do outro, é um protegendo o outro, é um sustentando o outro, é tendo esse companheirismo. Isso é amor. Amor não é só quando vai lá na loja e compra um presente, ou compra um buquê de flor e entrega, porque às vezes tem pessoas que entregam o buquê de flor, mas está traindo a esposa, ou a esposa, e vice-versa, e assim por diante. Então isso não adianta. O amor é demonstrado em ação. Amém? Isso também é uma forma, é um carinho, é algo que precisa ser feito também, mas isso não é tudo. Então é preciso viver isso, ter essas evidências. E aí sim Deus vai estar no centro de tudo. Deus vai estar no controle da casa, cuidando da família. Quem ama se sacrifica. Amém? Então o papel do marido é liderar a família, servindo como Cristo. Como que Cristo serviu? Se doando, se entregando. Então esse é o nosso papel, gente. O amor do homem pela esposa e pelos filhos gera segurança emocional e estabilidade espiritual no lar. Então quando tem um homem em casa que ele ama a sua esposa, ama a sua família, ele gera o que? Um ambiente de segurança. Os filhos, a esposa estão seguros, eles vão ficar tranquilos. Pode estar dando crise lá fora, financeira, alguma situação, mas eles dizem assim, não, eu sei que o meu pai vai resolver, eu sei que o meu marido vai fazer isso, ele vai tomar posição, porque ele é o meu protetor. Pergunto para você, homem, você acha que a tua esposa se sente segura quando você está por perto, ou ela se sente insegura? Os seus filhos, eles se sentem seguros quando você está dentro de casa, ou eles preferem que você esteja no trabalho, longe deles, porque quando você está presente, você gera medo, gera insegurança, apavoramento, e diz assim, agora não, nós não podemos gerar medo nos nossos filhos, eles precisam almejar a nossa presença com eles. Amém? Então é esse ambiente que nós precisamos gerar, de segurança. Quando o homem ama a esposa, ama a família, ele gera um ambiente de segurança naquele lar, naquela família, e tudo começa então, a esposa fica tranquila, os filhos também ficam tranquilos. Por quê? Porque ele sabe que tem um homem ali para proteger. É o homem que vai proteger, é o homem que antes de dormir vai vistoriar se está tudo em ordem, e assim por diante, e vai cuidar qualquer coisa que acontece, ele que toma a frente primeiro, porque ele é o protetor. Não é aquela pessoa que vai se esconder, coloca a esposa na linha de frente, e ele se esconde atrás, não, ele que toma a frente, ele que se posiciona, porque ele é o protetor. Amém? Então veja que a tarefa do homem não é tão simples. Não é tão simples, mas um homem consegue fazer isso sozinho? Não consegue. Ele só consegue exercer o seu papel se a sua auxiliadora tiver com a mesma intenção. Por isso que eu falei que você precisa saber com quem que você se casa. Você que ainda não se casou, escolha a pessoa certa. Se essa pessoa ela dá valores para a família. Se você é um jovem, um moço, uma moça que valoriza a família, observa se essa pessoa que você está querendo se envolver, ela também valoriza os princípios da família. Se ela não valoriza os princípios da família, então vai ser julgo desigual. Você vai querer valorizar e essa outra pessoa vai desvalorizar, não vai estar nem aí, não vai te auxiliar. Agora quando os dois estão na mesma pegada, meu irmão, aí então as coisas funcionam, aí se constrói família saudável. Amém? E nós estamos vivendo uma época em que as famílias estão adoecendo. Estão adoecendo por quê? Porque se nós não tomar cuidado, não blindar a nossa casa, não blindar os nossos filhos, lá fora eles vão se corrompendo. Então é com muita oração, com muita proteção, para nós poder blindar a nossa casa, a nossa família. Amém, gente? Cadê os homens aí? Posso ouvir um amém? Vocês estão animados, estão firmes a proteger a sua casa, a defender a sua família? Glória a Deus, né? Vamos em frente, não é tão fácil. A gente consegue sozinho? Não consegue. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa da ajuda de Jesus. Porque vamos falar a verdade, tem vezes que para a gente poder amar a esposa é fácil, não é verdade, pastor Dila? Não é fácil, né, Rose? Tem dias que não é fácil. Mas aí tu vê, tá falando, meu Deus, mas está errado. Mas tem que amar, não, tem precisa amar. Aí a gente volta assim, Jesus me ajuda a amar, me ajuda a suportar, me ajuda a ser a base. Mas isso é só com os homens? Não, é com as mulheres também. Talvez com elas é pior ainda, gente.
Talvez com elas, a parte mais difícil é para elas, talvez, suportar a gente. Não é verdade? Não sei como que você é, mas enfim, a sua personalidade, cada um tem uma personalidade diferente, né? Mas é isso, então a gente precisa pedir a ajuda de Jesus. Tanto o homem quanto a mulher, para poder exercer a função, precisa a ajuda de Jesus. Vamos para o segundo pilar, gente. Segundo pilar, para você estruturar a tua família: o respeito da esposa pelo marido. Repete comigo assim, diga aí: o respeito da esposa pelo marido. Esse é o segundo pilar. Que se tirar esse pilar aqui, gente, não vai dar certo. Olha em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó: esposas, cada uma de vocês respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa esteja em tudo sujeita ao seu próprio marido. Então, quando a esposa, irmãos, ela respeita o marido, ela está reconhecendo a autoridade espiritual e o papel que ele exerce como o chefe da família, o cuidador, o protetor. E aqui a Bíblia ela tem exemplo para tudo. Ela ensina como você ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. Ela ensina tudo isso. Se a gente seguir o manual, esse manual, a gente vai ter, a vida nossa vai ser abençoada, teremos uma vida abençoada, se nós seguirmos esse manual que é a palavra de Deus, amém? Então esse segundo pilar, por exemplo, se colocar o primeiro pilar, que é o amor do marido pela esposa, e não colocar esse segundo pilar, a esposa não respeitar o seu marido, então vai ficar, não vai adiantar ter aquele pilar do amor. Porque aí o marido, ele ama, ele cuida, ele protege, ele dá sustentação, ele se sacrifica, mas a esposa não respeita. E quantos lares que estão assim? Não respeitar, irmãos, não significa que a pessoa vai estar falando, xingando em público, isso também faz. Mas você deixa de respeitar o seu marido quando ele fala e você não escuta o que ele fala. Quando ele diz assim, ó, vamos fazer desse jeito para a nossa família dar certo, e você vai lá e faz ao contrário do que ele falou, você está desrespeitando a autoridade dele como chefe, como líder que Deus colocou, constituiu. E aí então já quebrou um princípio, e quebrando o princípio abriu uma brecha. Essa brecha você não vai ver ela fisicamente, mas no mundo espiritual se abriu uma brecha, deu legalidade para que espíritos malignos comecem a sugar, comecem a entrar e comecem a sugar o amor, comecem a sugar a energia boa, e começa a entrar briga, discussão, desavença, desentendimento, e o negócio começa a bagunçar, irmão. Então hoje nós estamos aqui, e nós vamos estar orando, e eu sei que Deus vai mandar anjos aqui nessa noite, até o final desse culto, e se houver alguma brecha, Deus vai fechar, e você vai ser abençoado por Deus. Vocês acreditam nisso? Amém. Aleluia. Então aplauda o nome de Jesus aí. Quando a esposa, irmãos, ela respeita o marido, ela ensina os filhos a respeitarem também. Porque se tiver uma esposa que ela não respeita o marido, ela não segue, por exemplo, o marido disse assim, ó, vamos fazer isso, vamos caminhar dessa forma, tal, e todo mundo concordou. Mas quando na ausência dele, ela é a primeira a fazer diferente. Aí o que vai acontecer? Os filhos também vão seguir. Porque geralmente quem fica mais com os filhos é as esposas. Às vezes os maridos já não ficam tão pouco, mas eles vão seguir o exemplo. Ah, mas ele falou que é para fazer assim. Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Ele não sabe nada, eu é que sei. Ah, eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo, porque eu sou mais inteligente do que ele. Não, você pode até ser mais inteligente do que ele. Você pode ter mais capacidade, mais habilidade de administrar, de cuidar, de fazer tanta coisa. Tem mulheres que são habilidosas em tudo que fazem. Pode até ser, mas você tem alguém que é autoridade sobre a tua vida, e essa autoridade quem constituiu foi Deus. E é preciso ficar debaixo dessa autoridade. Então eu posso usar, essa mulher pode ser sábia, ela pode saber que o marido está errado, porque a gente às vezes, irmão, geralmente o homem, ele não vê como a mulher vê. A mulher vê, ela tem um detector que ela observa muito mais do que a gente. Ela percebe coisas que a gente não percebe.
Então ela pode usar desse poder, dessa habilidade, e dizer assim: esposo, sentar com ele para juntos dialogar, e dizer assim: vamos, o jeito que você está fazendo até que é legal, mas se nós fizermos assim, vai ser melhor ainda. E o marido precisa ser compreensivo também, não pode pensar assim: não, porque eu sou autoridade nessa casa, então a minha palavra é a palavra final. Não. Se você quer construir a tua família e ter uma família abençoada, saudável, que é uma família que dure para toda a eternidade, você precisa ser uma pessoa que vai ouvir. Porque às vezes quando você deixa de ouvir tua esposa, é como você deixar de ouvir o Espírito Santo. Mas a mulher precisa ter esse respeito, não, por mais que eu sei. Aí às vezes não, o que acontece hoje? Eu sei fazer melhor do que ele, até sabe, mas ela vai e faz do jeito dela, ainda que do jeito dela é melhor, mas aí quebrou um princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Aí Deus não está mais ali, irmão. Vocês estão entendendo isso? Amém? Eu sei que essa palavra aqui pode até chocar você, mas a ideia é essa mesmo, é para a gente poder. Não adianta a gente dizer aqui, só dizer que Deus vai abençoar teu casamento, se nós não viver isso, não colocar essas bases, não vai funcionar. Então eu quero ajudar você a nós colocar essas estruturas, essas bases, esses pilares, para que as coisas aconteçam, realmente aconteçam dentro da nossa casa. Amém? Então a quebra desses princípios abre brechas para que desperte e generalize o desrespeito dentro do lar. Quando abre essa brecha, né? Uma esposa que honra e respeita o seu marido, ela está contribuindo para que ele se torne o que Deus chamou ele para ser. Mulheres sábias não brigam, não xingam, não chamam atenção para ser ouvidas, né? Elas edificam a sua casa com sabedoria. E olha o que diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher sem juízo sozinha destrói a vida de sua família. Então veja bem, que a mulher sábia, ela vai viver isso. Ela pode até se estressar, mas ela não vai ficar maldizendo, não vai ser maldizente. Ela vai buscar em Deus, ela vai colocar Jesus no centro. E aqui diz o texto que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua casa, ela edifica a sua família. Mas a sem juízo, tem outra versão que fala a mulher tola, ela sozinha destrói a sua família. Então quando a mulher, ela não coloca Deus no governo da sua vida, ela começa a destruir os princípios. Eu falo isso, gente, aqui vocês já sabem disso, e quem não sabe fica sabendo hoje. Nós só estamos aqui hoje como família porque eu me casei com uma mulher sábia. Um dia quando eu desanimei, desisti, estava desanimando, estava derrotado, não tinha mais esperança, expectativa, quem deu a sustentação, quem lutou por o casamento foi ela, quem lutou por a família foi ela. Ela foi até as últimas consequências para dizer assim: não, o diabo não vai destruir, o diabo não vai destruir. E oração, e busca, e socorro, pede ajuda aqui, pede ajuda ali, pediu ajuda para alguém estendeu a mão e ajudou. E hoje nós estamos aqui vivendo o que estamos vivendo em família. E hoje eu glorifico a Deus. A minha família não é a mais perfeita do mundo, mas eu glorifico a Deus porque a gente vive em harmonia todo dia, graças a Deus. A gente não briga, a gente não discute. Às vezes tem as diferenças de ideia, cada um pensa de um jeito, mas isso vem convergir para nós dizer assim: não, mas então vamos ter que alinhar para que dê certo desse jeito. E é isso que Deus quer. Deus não quer que seja tudo igualzinho, não. Todo mundo, as cabecinhas vão pensar diferente, mas vai convergir para um propósito. Amém? E a gente pode estar todo dia. Eu glorifico a Deus porque meus filhos estão quase todo dia lá em casa, estão por ali rodeando a gente, irmão. E a gente não briga, e a gente está sempre junto. É porque às vezes sempre tem a briga da nora com a sogra, do sogro com o genro, né? Eu não sou louco de querer brigar com ele, olha o tamanho dele, né? Não tem como, né, gente? Não tem jeito, é muito grande. Um baita homem desse para brigar com ele é difícil. Mas é isso, Deus quer a gente junto, Deus quer a família unida, Deus quer a família presente. Mas Deus construir isso dentro da nossa casa. Amém? Amém, gente? Posso ouvir um amém de vocês? Vamos seguir em frente aqui, irmãos. Terceiro pilar, vamos acelerar um pouquinho. Terceiro pilar, o pilar da comunicação. Pilar da comunicação dos pais com os filhos.
Como que está a sua comunicação dentro de casa? Vocês estão se comunicando? Às vezes, irmãos, com essas redes sociais de hoje, com tanta coisa que a gente tem hoje na internet, as pessoas estão conectadas com as pessoas que estão longe e desconectadas das pessoas que estão perto. Está lá dentro da mesma casa, sentado na mesma sala, dentro do mesmo ambiente, falando com pessoas, fala ali 15, 20, 30 minutos, uma hora, sei lá quanto tempo, com pessoas que nunca viu na vida, e não conversa com os filhos e com o marido nem meia hora. Hoje está assim dentro dos lares, irmãos, e isso está trazendo destruição para dentro das famílias. Então que essa palavra seja um grito de socorro, batendo em tua porta, dizendo assim: filho, filha, vamos rever isso. Não que você não precise conversar com quem está longe, mas que não seja a sua prioridade. Que chega o final do dia, o final do expediente, quando você chegar e você vier para todo mundo para dentro de casa, que vocês possam agora perguntar como foi o dia um do outro. Que vocês possam sentar agora. Esse devocional aqui, gente, que a Jéssica falou, foi o start que salvou, que deu a estrutura para nós reestruturar a nossa família. Quando tudo estava longe um do outro, quando um e o outro estava distante um do outro, que não se conversava mais, isso trouxe nós para a mesa, para o ambiente. Então, se você não pegou esse devocional, pega aí, que você vai ler esse devocional com a tua família, e vai fazer uma oração do teu jeito, vai falar com Deus, dizer: Deus, eu quero o Senhor aqui cuidando da minha casa, da minha família. E você vai ver que 2025, até terminar esse ano, respostas que você pediu para Deus, vão ser respondidas, porque Deus vai voltar a reinar dentro da tua casa. Se você acredita nisso, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Então, a comunicação entre pais e filho. Olha o que diz em Efésios 6:4. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irritados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendação e conselhos. Aí lá em Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Eu não sei como que você lida com isso, a forma de lidar com seus filhos, mas como falei aqui, a comunicação entre pais e filhos, esse é um outro pilar que precisa estar dentro da nossa casa. Eu falo com vocês assim, aquilo que deu certo para mim, aquilo que deu certo na minha família, eu compartilho com vocês. A gente sempre foi de conversar com os filhos, a gente sempre foi de sentar com eles desde pequeno, tá conversando, tá ensinando, tá orientando e orando com eles, explicando, falando, contando histórias da Bíblia, lendo histórias da Bíblia para eles, e isso ajudou na estruturação emocional, na estruturação espiritual da vida deles. Agora o que acontece hoje, gente? A gente está terceirizando a criação dos nossos filhos. Estamos terceirizando com tablet, com celular, com presente, para que eles possam ficar lá, eles distraiam e a gente possa fazer as nossas coisas. A vida está tão corrida que as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar, e aí então colocam os seus filhos debaixo de uma babá, que é um celular, que é uma rede social às vezes, e aí isso está roubando os nossos filhos de nós. Eu estou ministrando aqui nessa noite dizendo assim, em nome de Jesus, vamos transformar isso, vamos mudar isso em nome de Jesus. Não vamos deixar isso minar nas nossas casas, nas nossas famílias. E às vezes não existe o diálogo. O que existe às vezes, irmãos, é ordem que é dado. O pai diz assim, ou a mãe diz assim, você precisa obedecer, e a criança precisa obedecer. Não, ela precisa saber por que ela tem que obedecer. Se você quer criar uma família saudável, quer filho saudável, ensine o seu filho, ensina e comunique-se com ele. Ele não tem o mesmo entendimento que o seu. A gente às vezes está tão estressado, tão na correria tanta, que aí a gente dá ordem, e é isso para você fazer, mas ele nem sabe por que não. A gente precisa falar o que deve fazer e o porquê que tem que fazer. E aí isso dá trabalho, isso vai roubar o seu tempo. Você vai ter que descer na altura dele e dizer para ele o que ele deve fazer e por que ele deve fazer. E aí você vai gerando nele esse amor, ele vai se sentindo seguro, ele vai se sentindo protegido e assim por diante, porque senão ele vai ter medo de você. Ele não vai ter respeito, ele não vai ter amor, ele vai ter medo. E se ele tiver medo, depois que ele pegar uma idadezinha, ele te escapa, ele some.
Ele se casa, ele vai embora e não volta mais, porque aí o que manteve ele ali foi até ele poder ter a idade de fugir, porque ele tinha medo daquele ambiente rígido. Então a gente precisa, para criar família saudável, a gente precisa ter o diálogo dentro de casa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Então a comunicação, irmãos, ela é o oxigênio da relação familiar. A comunicação é o oxigênio. Se faltar o oxigênio aí para você, você para de respirar. Se faltar a comunicação na família, irmãos, a família começa a definhar. O relacionamento do casamento começa a esfriar, começa a se distanciar, começa a entrar outras coisas no meio do relacionamento do casamento, entre o marido e a mulher. Começa a entrar outras prioridades. Começa a entrar, talvez, relacionamentos nas redes sociais, conversa, diálogo, que às vezes não vai levar a lugar nenhum, é distração, está roubando seu tempo, enquanto isso está esfriando o teu casamento, está esfriando o teu relacionamento, e aí começa a esfriar também o relacionamento com os seus filhos. Então isso, irmãos, precisa ser uma tarefa diária. Dentro da nossa casa precisa ser uma tarefa diária de diálogo com nossos filhos, com a nossa família, em nome de Jesus. Falar, irmãos, ouvir e corrigir com amor é o papel dos pais. Falar, ouvir e corrigir com amor. Agora eu pergunto, será que nós estamos só falando ou estamos ouvindo eles também? Porque às vezes a gente foi criado, não sei você, mas às vezes tem pessoas que foi criado num ambiente que era ordem dada e tinha que ser executada. O pai deu a ordem, tem que obedecer. Não, mas nós precisamos ouvir também os nossos filhos. Quantas vezes que eu sentei, decisões que eu preciso tomar até hoje, decisões minha particular, dificilmente eu tomo decisão sem sentar com eles e perguntar, com todos eles. Não só com o Felipe e a Jéssica, porque quando eu falo meus filhos hoje, o Alice e a Alessandra também são os meus filhos. A gente sempre senta e troca ideia junto, ouvindo um ou outro, para a gente poder tomar decisão. Nem decisão, principalmente decisões minhas particulares, não tomo sem ouvir. Mas pastor, meu filho é muito pequenininho, eu preciso ouvir ele, o que ele pensa, o que ele acha. Isso é diálogo, isso é comunicação. E aí Deus vai estar reinando ali, a presença do Espírito Santo vai estar ali. Você quer isso para a sua vida, sim ou não? O silêncio, irmãos, o silêncio e a ausência dos pais abrem brechas emocionais que o mundo vai preencher. Se você, pai, você, mãe, não sentar, não tirar um tempo para você conversar com teus filhos, acolher eles, fazer que eles se sintam protegidos, e você colocar isso, que eles se sintam amados, se sintam protegidos, vai abrir brecha para que ele possa abrir o coraçãozinho dele com o outro lá fora, com o coleguinha da escola, com aquele que está lá para levar ele para o caminho da perdição. Então ele precisa ouvir você. Eu sempre dizia para os meus filhos que eu queria ser o melhor amigo deles. Mas pai, eu já ouvi pessoas até pregando, falando isso. Pai não é amigo dos filhos, o filho ele tem que obedecer. Não, irmão, não é assim. Na concepção bíblica não é assim. Você tem que ser o melhor amigo do teu filho, que o seu filho, quando ele cometer um erro, ele tem a liberdade de chegar para você e falar o erro que ele cometeu, e sabendo que você vai acolhê-lo e que você vai ajudar a resolver aquele problema. Agora, se nós não criar esse ambiente de segurança, os nossos filhos vão abrir o coração com alguém lá fora, e o estranho poderá colocar na cabecinha dele que ele precisa fazer diferente, e quando vê, o nosso filho se perdeu. Então o seu filho não pode ter medo de você, ele precisa te respeitar e te honrar, ele precisa se sentir seguro nesse ambiente. Que quando ele cometer um erro, eu sempre dizia para ele: se vocês cometerem um erro lá fora, pode vir contar para mim, que nós vamos resolver junto esse erro, nós vamos sentar, e aí tem pessoas assim: não, se você errar lá fora, você vai apanhar aqui dentro, você vai ser espancado, vai ser chutado e assim por diante. Tu acha que a criança vai vir abrir o coração? Nunca vai vir. Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir o coração com o estranho.
E se abrir o coração com o estranho, é muito provável que ele vai se perder do caminho. Então escute isso, pai, escute isso, mãe. Crie um ambiente de segurança dentro da tua casa, no meio da tua família. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que a presença de Deus está lá, que a mão de Deus vai estar lá para protegê-los em nome de Jesus. E a tua família não vai se perder. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Então o teu silêncio, pai, o teu silêncio, mãe, pode estar abrindo uma brecha para que os seus filhos, eles se percam futuramente. Esse mês, irmãos, que foi colocado aí, o mês da família, cara, isso aqui é algo de Deus, irmão. É algo de Deus. Eu creio que esse mês de agosto será um mês onde Deus vai voltar para muitas casas novamente. Eu creio que a presença do Espírito Santo vai voltar para dentro de muitas casas nesse mês de agosto, porque nós vamos colocar esses princípios, e a presença de Deus vai voltar, e você vai voltar a sorrir de novo, você vai voltar a prosperar de novo, a presença de Deus vai voltar lá dentro da tua casa de novo. Amém? Quarto e último pilar para nós encerrar, gente. O quarto e último pilar é o pilar da união. Diga união. Se uma casa se dividir contra si mesma, esta casa não poderá subsistir. Marcos capítulo 3, versículo 25. Foi Jesus que falou. Se uma casa se dividir contra si mesma, esta casa não poderá subsistir. União. Qual o conceito que você tem de união? Qual o pensamento que você tem? Como é que é a união? O que você imagina de união? União é todo mundo concordar com todo mundo? Não. A união pode até todo mundo não concordar com a mesma coisa, mas é todo mundo convergir para o mesmo propósito. Não, se isso aqui é para melhorar e vai melhorar, a gente discutir o assunto junto. Quando fala discutir, não é brigar, é discutir o relacionamento, é colocar em prática, é colocar na discussão, colocar no bate-papo, ouvir a ideia um do outro. Eu vou ouvir da minha esposa, ela vai ouvir a minha, os meus filhos vão ouvir a minha ideia, e aí até a gente vai chegar num conceito. Mas as famílias fazem isso hoje, gente. A maioria não faz. A maioria, cada um faz do seu jeito. E é por isso que as famílias estão em decadência, gente. É por isso que o mundo está indo de mal a pior. Mas Jesus ainda Ele está presente. Ele está disposto a entrar na nossa casa para nos socorrer e nos ajudar, para nós resgatar esses princípios de novo. Então a união, irmãos, ela fortalece a família para agir em conjunto, compartilhar momentos, apoiar-se mutuamente e enfrentar desafios com um só, como fosse uma equipe. Então isso é união. União é ela traz fortalecimento para a família. Vai vir os desafios, mas a família vai lutar junto. Porque o que acontece hoje, quando de repente alguém toma a decisão errada e vem a consequência depois do erro, aí todo mundo cruza os braços e diz assim: não, você que fez errado, então se vira, resolve o problema. E a pessoa vai lá, sofre sozinho, aí resolve, do jeito dela resolve. Aí amanhã ou depois é outro da família que erra, que faz a besteira, que se mete em encrenca. Aí aquela pessoa diz assim: não, quando eu estava sofrendo, eu tive que resolver os problemas sozinho, então se vira. É o individualismo. E família não é isso, gente. Família quando um está com problema, é um proteger o outro, é sentar junto e dizer assim: não, nós vamos resolver isso aí junto. Foi a esposa que errou, foi o marido que errou, foi o filho que errou. Vamos sentar e vamos se ajudar a resolver esse problema. Isso é família, é fortalecer em equipe. Uma família unida, irmãos, ela tem força para enfrentar qualquer dificuldade. Uma família que está unida no mesmo propósito, pode vir qualquer problema. Pode vir desemprego, pode vir necessidade financeira, pode vir qualquer tipo de problema, elas vão resolver junto. Elas vão, porque são uma equipe. E quando é uma equipe, Deus está presente. Quando há unidade, quando há união, Deus está presente. Amém? Hoje, irmãos, por qualquer coisinha, as pessoas estão rompendo casamento, estão abrindo mão, é filho que está se perdendo, e tanta coisa. Por quê? Porque não existe mais isso. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é preciso nós resgatar esses princípios. E eu creio que podemos fazer isso. Você concorda comigo? Mais do que nós morar junto na mesma casa, é necessário caminhar com o mesmo coração, lado a lado em fé e compromisso.
mais do que nós morar junto. Uma família, irmãos, não se define uma família porque mora junto na mesma casa. Define-se uma família se estão no mesmo propósito, está um protegendo o outro. Porque pode ter uma família uma família, entre aspas, morando dentro de uma casa, mas não ser uma família para Deus. Porque tem um individualismo, não existe, esses pilares não estão ali. Então seria um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas que moram junto na mesma casa. Um casal que mora junto, um homem e uma mulher que moram junto na mesma casa. E cada um faz o que dá na telha. Cada um faz o que acha que dá certo. Então não é um casal. É duas pessoas do sexo diferente morando junto. Não está se construindo uma família. Família segundo o coração de Deus é viver esses princípios. Amém? É viver esses princípios, é nós cuidar um do outro, é proteger um ao outro. É o marido ser o protetor e a mulher ser auxiliadora, aquela que vai auxiliar. Porque nem sempre, como falei aqui, irmãos, vocês acharam graça, nem sempre é fácil o homem amar a esposa. Vai ter dias que não vai conseguir, mas aí ela é sábia, ela vai edificar a casa, ela vai dar o suporte, ela vai dar sustentação, e eles vão conseguir. Vai passar aquele dia ruim, vai passar aquele dia mal, e tudo vai voltar a ser como antes, tudo vai voltar a ser maravilhoso de novo. Amém? Então é isso, família vai ter problema. Por que vai ter problema? Porque lembra que eu falei, a sua família é uma joia preciosa, e se é uma joia preciosa, o diabo vai querer destruir. Ele vai querer tocar no projeto de Deus. A tua família é um projeto de Deus. Ele vai tentar atacar, mas você, blindando a tua família, vai ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Então uma família, irmãos, unida é o resultado do perdão, da humildade, da decisão diária de caminhar juntos, mesmo com muitas diferenças. Quando você vê uma família unida, o resultado é o quê? Resultado de perdão. Resultado que naquela família um dia teve que se perdoar. Quantas vezes eu cheguei para a Rose e pedi perdão para ela? Quantas vezes pedi perdão para os meus filhos? Ah, pastor, mas o pai não deve pedir perdão para os filhos. Não, muitas e muitas vezes pedi perdão para eles, e até hoje, se preciso for, me perdoa. Não tenho essa dificuldade. Por quê? Porque eu prefiro me humilhar e ter minha família saudável, do que eu querer dizer assim, não, eu não posso me humilhar, não posso pedir perdão para minha esposa. Imagina, vou perder minha autoridade? Não, você perde a autoridade quando você quebra os princípios, mas quando você reconhece que você está errado, e você pede perdão, Deus ele vai te honrar de uma forma tremenda e maravilhosa. Amém? Vocês podem ficar de pé, gente? Então fortaleça, irmãos, esses pilares da sua família. Fortaleça ele hoje. Comece colocando o fundamento. Fortaleça esses pilares. Comece colocando o fundamento. Qual que é o fundamento, gente? Qual que é o fundamento para colocar os pilares? Ajuda aí, gente. Qual que é o fundamento para nós colocar depois os pilares? Diga Jesus. Repete comigo mais alto, diga Jesus. Jesus é o fundamento, Jesus vem primeiro. Porque não adianta eu colocar todos esses pilares aqui e não colocar o fundamento, não colocar Jesus. Eu posso colocar qualquer pilar desse aqui, mas se não colocar o fundamento, que é Jesus, não vai funcionar. Então vamos começar colocando o fundamento hoje. Começa a dizer assim: Jesus, eu quero a partir de hoje que o Senhor esteja na minha vida. Tudo que eu for fazer, eu quero o Senhor na frente. E começa a pedir. E eu começo a colocar esses pilares. Eu começo a amar minha esposa. A esposa começa a respeitar o marido. Começa agora a ter mais diálogo dentro de casa. E começa agora a ter a união. Começar a caminhar em união. Conversar, ter o diálogo, ouvir a opinião do outro, respeitar a decisão do outro. E por aí vai. E a gente vai construindo uma família saudável. Eu tenho orado, gente, para que nós possamos ser, que as famílias aqui sejam referências para outras famílias lá fora. Para que alguém olhe para a sua família e diga assim: como eu quero que a minha família seja igual à família desse homem. Eu quero que a minha família seja igual a essa família, que é uma família referencial, que você possa ser essa família, que as pessoas lá fora que você possa ser o socorro de muitas famílias que estão se destruindo. Que você, homem e mulher, esse casamento seu, ele seja um referencial para outros casamentos.
que outros casais que estão com problemas no seu relacionamento venham te procurar e pedir ajuda para você, para que você ore, para que você ajude, porque eles veem em você que você é uma referência. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar nesse momento. Eu quero que você fale com Deus agora. Peda para Jesus estar entrando no centro da sua casa, da sua família, que hoje nós possamos então reconstruir, recomeçar tudo aquilo que precisa ser recomeçado. Se você perceber assim, pastor, mas eu tenho alguns pilares desse aqui que eu não coloquei lá em casa, então eu vou a partir de hoje vou colocar. Depois, se você quiser assistir de volta, entra no YouTube lá, assista de novo, para você recapitular de novo, pegar de volta, dizer assim: eu quero implantar esses pilares no meu casamento, eu quero implantar esses pilares na minha casa, porque eu preciso que a minha família seja um referencial, quero que os meus filhos sejam uma referência na sua geração. Creio que nenhum pai que está aqui, nenhuma mãe que está aqui hoje quer o mal para o seu filho, quer com certeza ver os seus filhos crescendo, prosperando a cada dia. Coloque a mão no seu coração. Primeiro você vai orar por você agora. Depois tu vai orar pela sua família. Apresente, homem, você, diante desta palavra que nós ouvimos, você pode dizer assim: pastor, eu acho que eu estou falhando. Pois é, não é só você, eu também, todos nós estamos aqui. A mulher também, você pode dizer assim: pastor, eu acho que eu também estou falhando. Então tu vai pedir agora a ajuda do Espírito Santo. Você vai pedir: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me ajude agora, porque eu quero mudar as coisas lá em casa, eu quero fazer algumas mudanças lá dentro da minha casa. Eu quero começar agora, Senhor, colocar os teus princípios, os teus fundamentos lá em casa. E eu sei que esse mês de agosto será um mês intensivo, um mês que nós vamos buscar a tua presença. E o Senhor vai vir, o Senhor vai olhar para as famílias. Em nome de Jesus agora, apresente o teu coração a Deus, fale com Ele no teu secreto aí agora. E fale para Ele, diga: Deus, eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como filho, eu preciso. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite. Agora vem, Espírito Santo, e começa a tocar, Pai, em cada família aqui presente, cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor. É a tua palavra que traz transformação, é a tua palavra que traz mudança, é a tua palavra que traz direcionamento. E o que eu falei aqui hoje, Jesus, foi a tua palavra, e a tua palavra que vai trazer cura, a tua palavra que vai fortalecer esse casamento, a tua palavra que vai fortalecer, Senhor, esse relacionamento. É a tua palavra, Jesus, que vai aquecer esse casamento que está esfriando. É a tua palavra, Senhor, que vai transformar, que vai trazer mudança. É a tua palavra que vai trazer cura. É a tua palavra que vai trazer restauração. Em nome de Jesus, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher, eu oro por os filhos. Que esses pilares, Pai, sejam estabelecidos dentro desta casa. O pilar do amor do homem pela esposa, o pilar, Senhor, do respeito da esposa para com o esposo, o pilar da comunicação, o pilar da união. Que esta família possa ser mais unida, possam decidir junto, possam orar junto, possam estar em busca da solução dos problemas junto. Que esse casal possa estar junto e possa estar verdadeiramente unido para formar uma família, para estruturar a família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a base, que o Senhor seja a estrutura desta casa. Senhor Jesus, que o Senhor entre nesta casa agora, que o Senhor comece agora a estabelecer o teu fundamento, e que esses pilares sejam construídos, Pai, Senhor, sobre a base, que é a base principal, que é Cristo. Que o Senhor seja o centro da nossa casa, que o Senhor seja a estrutura principal da nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos. Eu oro por esse casamento, eu oro por esse casal agora, eu oro por esses filhos, Pai. Talvez esses pais que estão tendo dificuldade para a criação dos filhos, não está conseguindo, Pai, ter o controle, não sabe como lidar. Deus, dá sabedoria para esse pai, dá sabedoria para essa mãe, poder ter a comunicação com o filho, para ela poder, Senhor, poder colocar as bases, os fundamentos principais nessa criança. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, eu oro agora, Senhor, por esse casamento.
esse casal que não conversa, esse casal que não tem diálogo. Senhor, que o Senhor comece a entrar nesse casamento agora e comece a reestruturar de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe aí agora a presença de Deus. Reúne a tua família agora. Une a tua família agora aí. Os teus filhos estão aí, eu quero que você traga para perto de você agora. Comece agora a orar, vamos orar. Vamos orar por nossa família agora. Em nome de Jesus, os teus filhos estão aí, chama eles para perto agora. Eu vou orar também se tiver alguma família que está doente, que tem alguma enfermidade lá dentro de casa, eu vou orar pela cura. Quem sabe é problema financeiro, é atrapalho na vida financeira, eu vou orar também agora. Vocês vão se unir agora nesse casamento, esta família vai se unir, e essa doença vai embora, esse problema nas finanças vai embora, porque agora Jesus vai voltar para dentro desta casa, a presença do Espírito Santo vai voltar para dentro da tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu começo a abençoar a tua casa. Comece a orar pelos teus filhos, comece a orar pelo teu casamento. Ore agora, ore agora, ore agora, em nome de Jesus, que você comece a receber a presença de Deus, que você comece a receber a presença do Espírito Santo aí onde você está, dentro da tua casa agora. Você que está me assistindo, você que está acompanhando essa transmissão, eu profetizo agora dentro da tua casa, a presença dos anjos de Deus entrando. Esse casamento que estava esfriando, esse relacionamento que estava esfriando, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que a presença de Deus venha, que a presença dos anjos do Senhor venha entrar dentro desta casa, venha entrar nesta família agora, em nome de Jesus, Jesus, que o Senhor seja o centro, a base principal nesta casa, Senhor. Talvez esses filhos que estavam se perdendo, eles vão voltar para a tua presença, eles não vão se perder, porque a tua presença vai entrar, a tua presença vai inundar essa casa, a tua presença vai inundar esta família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você consegue sentir a presença de Jesus agora? Você consegue sentir a harmonia de Deus vindo para dentro da tua casa agora? Não tem coisa melhor do que você poder ter uma família unida. Você chegar ao final do dia cansado, você chegar exausto, você chegar atribulado, mas você chegar e ter uma esposa te esperando, ter um marido que te ama, ter os filhos que te amam, a tua família unida. Não tem preço, não tem coisa melhor do que isso. Em nome de Jesus, Satanás está querendo roubar isso de vocês, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos repreender toda força maligna e nós profetizamos a bênção de Deus para dentro da tua casa, no meio da tua família. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus agora, ore em nome de Jesus agora, ore pela tua casa. Chame a existência a presença de Jesus. Aleluia. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Aleluia. Em teu riso, aleluia. Em teu choro, aleluia. É contigo, é por ti. Vem Espírito Santo, entra nesta casa, traz cura, Senhor, traz cura. Coloca, Senhor, as bases fundamentais, coloca os pilares, e que essa família seja estruturada em Ti, ela seja estruturada em Ti, em nome de Jesus. Eu oro e eu abençoo esse casamento, abrace sua esposa se ela está aí, ore com ela agora, ore com seu esposo. Em nome de Jesus, se você precisa pedir perdão para ela ou para ele, peça agora. Se algo aconteceu, não tenha medo de você pedir perdão, não tenha vergonha de você falar agora. Ou quando você chegar em casa, diga assim: eu falhei com você, eu falei o que não devia falar, então eu te peço perdão. E você vai ver que Jesus vai entrar dentro da tua casa, a presença de Deus vai estar ali. Aleluia.
Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós oramos por essas famílias agora. Nós consagramos essas famílias a Ti. Nós consagramos essas famílias a Ti, Jesus. E nós clamamos pela Tua manifestação, pela Tua presença dentro desta casa, no nosso casamento, Jesus. Ah, Senhor, que a Tua bênção esteja ali, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Aplauda bem forte, aplauda. Jesus reina na tua família. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós vamos adorando o Senhor aí, nós vamos passar, hoje nós temos a ceia, nós vamos estar entregando para vocês. Vocês vão estar tomando junto com a gente, vão estar participando agora em família, desse momento, tomando cálice, tomando pão, em nome de Jesus. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Aleluia, aleluia. A presença de Deus, ela está nesse lugar nessa noite. Eu sei que os anjos do Senhor vão estar entrando na tua casa, dentro do teu lar, e tudo aquilo que estava lá para causar confusão, para causar briga, para causar discórdia, não vai ter poder, porque a presença de Jesus está ali, ela está com você, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Glória a Deus. Então adore o Senhor. Enquanto nós vamos adorando o Senhor, tu vai pegando o cálice, vai segurando, para nós já junto estar participando, em nome de Jesus. Depois quero estar já indo para o encerramento desse culto nessa noite. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Pega o cálice, toma, vamos tomar junto agora com a sua família, com seus filhos. Se tiver os pequenininhos aí, acho que estão lá dentro com a Aline, né? Os pequenos, está cuidando lá dentro. Pode estar repartindo com eles também, orando. Nós vamos estar orando agora. Aleluia. Vamos participar junto nesta comunhão. Deus vai fortalecer a tua vida. Eu sinto no meu coração, gente, aqui uma alegria tão grande. Eu sei que essa alegria do Espírito Santo, ela vai estar entrando dentro da tua casa, na tua família. A presença de Jesus está lá. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Presente na sua vida, meu irmão. Todos nós cometemos erros, mas quando você olha para Cristo, Ele é perfeito, Ele está pronto, não para acusar você no seu erro, Ele está pronto a te perdoar. Gente, para nós poder estar participando, em João capítulo 6, versículo 53, diz assim, ó: então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Levante para o céu e vamos estar orando. Senhor, obrigado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor.
e poder participar desse momento, comer da sua carne, esse pão que simboliza a sua carne, esse cálice que simboliza o teu sangue, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos traz vida e que nos traz comunhão contigo, Senhor. Cada um que está participando aqui nessa noite, Pai, que possa ter comunhão com o Senhor, que possa ter intimidade contigo. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Pode todo mundo comer o pão em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por o Senhor ter se entregado naquela cruz por nós. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Todo junto pode tomar o cálice também, em nome de Jesus. Sou livre, nada além do sangue. Obrigado, Jesus. Nada além do Celebre Ele agora. Por um instante, adore, Senhor. Adore o nome de Jesus nessa noite. É Ele que merece toda adoração. Eu sou livre. É Ele que merece toda adoração. Traz a tua proteção. Traz a tua proteção. Nada além do sangue, nada além do sangue. Ah, Senhor, De Jesus. nós te glorificamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Aplauda bem bonito, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Glória a Deus. Que a presença de Jesus ela possa estar com você todos os dias. Amém. Ore, chame Ele. Nem que seja 5 minutinhos, gente. Porque às vezes tem pessoa que não tem aquele hábito de orar todos os dias, mas que nem que seja 5 minutos, que você dobre o teu joelho lá, agradeça a Ele e diga a Jesus: assume o controle da minha família, cuide da minha casa, da minha família, dos meus negócios, e você vai ver que tudo vai começar a ser diferente. Amém? Amém? Coloca Ele, centraliza Ele em tudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que não saia daqui sem você pegar aí o devocional, né? Tem o Felipe ali também que vai estar entregando para vocês ali. Começamos essa maratona da leitura bíblica. Eu já estou um pouquinho na frente, né? Estou no livro de Lucas já. Comecei há uns dias atrás, né? Começou essa maratona essa semana. E eu estou no livro de Lucas já, quase terminando o Evangelho de Lucas, a leitura. E eu vou dar sequência ali. No dia que eu puder, eu volto para Mateus, dou uma lida de novo para acompanhar. Mas a ideia é terminar o mais rápido possível a leitura do Novo Testamento. Amém? Faça isso, entra nesse propósito de você ler esses capítulos por dia da Bíblia e faça esse devocional. Tu vai ver que vai valer a pena. Amém? E esteja com a gente esse mês de agosto aí, né? Não procura não faltar. Procure estar presente. Temos aí mais 4 domingos pela frente. Eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus vai estar trazendo algo novo para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um comunicado, irmãos, bem rapidinho aqui para os nossos líderes de célula. Sábado que vem nós temos a nossa reunião regional ali em Mandaguari, né? Então a gente está se preparando. Você que não confirmou no grupo lá, ó, confirma lá. Precisa fazer a inscrição até amanhã. Essa inscrição não tem custo, tá, gente? É só um controle para eles estar fazendo esse controle lá. Então já faz a inscrição ali. Mandei o link já no grupo lá hoje.
para a gente não faltar, amém? Ah, pastor, não vou conseguir. Não tem problema, gente, não vai ser obrigado aí, né? A gente, quem sabe, até setembro vai ter em Laranjeiras do Sul, aí quem sabe a gente vai para lá, daí, né, de novo, quem não pôde ir ali em Mandaguari, mas a ideia é que todo mundo fosse ali, que é mais perto, né? Então faz um esforço para você estar presente ali nessa reunião, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, amém? Então você que preencheu a fichinha aí, de visitante, que Deus abençoe vocês. Se é participar de uma célula conosco, vai estar ali o pessoal entrando em contato com vocês, em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Nós vamos orar agora, encerrar o culto, em nome de Jesus. Deixa eu pegar o Arthur no colo, porque ele quer vir no meu colo aqui. Agora é minha vez de falar, amém? Vamos encerrar o culto então agora. Agradecer mais uma vez o Renan, a Thaís aí, a família que veio, essa outra família que nos visita também, cada um que está aqui presente nos visitando, que Deus abençoe vocês e esperamos vocês aí nos próximos cultos, amém? Vamos orar então e encerrar esse culto nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado, meu Deus, pela Tua presença conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos acompanhe durante essa semana, Pai, que a Tua presença esteja conosco, Senhor. Guarda, Senhor, cada família, cada pessoa que está aqui presente, que o Senhor leve-os em paz para suas casas, dando, Senhor, a Tua proteção, dando a Tua direção em tudo, Senhor. Assim nós oramos e encerramos esse culto dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a comunhão vocês, em nome de Jesus. Agora dá pra mim.